Antônio Linhares, terça-feira na Inglaterra, o Arsenal perdeu por 1-0 para o PSG. Foi o primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões. Você assistiu? O que você achou desse jogão de bola? Arsenal 1-0 para o PSG. Será que o Paris Saint-Germain tem força para reverter lá no Parque dos Príncipes? Olha, vai ter que lutar muito, cara. Vai ter que lutar muito, porque o time do Arsenal é um time certinho, todo mundo sabe disso aí. Mas o jogo é equilibrado, Bi. Muito equilibrado. O PSG, depois da saída daqueles medalhões, o PSG se ajustou, cara. Se ajustou e tá um time impondo respeito. Porque ganhar um Arsenal na casa do Arsenal, olha, cara, não é para qualquer um. Apesar que e disputando uma vaga na Liga. Sim. Apesar que o Donnarumma pegou tudo. Que goleiro. Mas eu vou ficar com você, eu também acho que o PSG é um dos finalistas da Liga dos Campeões. Tá bem, o cara arrumar o time de tal maneira, para ver, né, Bi, que nem sempre medalhões resolve o problema. É aquilo que eu falei para você, que o Flamengo já teve Edmundo, Sávio, Romário. Ataque dos sonhos de qualquer time. Ataque dos sonhos de qualquer time, né, cara? E não funcionou. Não virou pesadelo. Exatamente. Virou pesadelo. E o PSG, quando contratou o Neymar, depois veio o Messi, achava que realmente ia ter a Liga dos Campeões na mão. E o grande sonho do PSG é a Liga dos Campeões. É a Liga dos Campeões. Liga dos Campeões. E esse ano eu vejo ele muito bem preparado em termos de equipe, de conjunto. Não tem grandes estrelas, tem algumas estrelas boas no meio, né? Falando em não ter estrela, ele não tem estrela nem no banco. Porque o técnico é o simples Luiz Henrique, que era do Barcelona. Exatamente. E o Luiz Henrique é daquela safra de espanhóis que encantaram o mundo. Realmente. No Barcelona, principalmente. No Barcelona. Então está aí muito bem o PSG. Eu acho que lá no Parque dos Príncipes, o time do Arsenal vai ter que sair para jogar. E se sair para jogar, vai levar mais. Eu vejo da seguinte forma: jogo totalmente aberto. Você vê o jogo aberto? Não, eu digo o placar está totalmente aberto. Com favoritismo para o PSG. Seria isso. Eu diria um pouquinho pelo fato de jogar em casa só, mais nada. O restante eu vejo equilíbrio nos times. Porque assim como o PSG ganhou do Arsenal na casa do Arsenal, o Arsenal pode devolver o resultado para ele. Pode, mas você quer ver, ó. Ele jogou na casa do Arsenal, tá? E ele calou a torcida do Arsenal. Exatamente. Ele parecia o time da casa. Cara, mas eu acho que a torcida do Arsenal não esperava ser derrotado naquele momento, naquele jogo, em casa. Pode até ser, pela campanha que o Arsenal vem fazendo. Eu acho que o silêncio mais da torcida do Arsenal é uma decepção entre eles. Exato. O meu time aqui não podia perder, no mínimo empatar. E ontem nós tivemos ontem outro jogaço. Como é bom assistir esses jogos europeus, né, cara? Que diferença, né? Bi, o que eu admiro nesses jogos é a determinação de cada time. Entendeu? Eles não têm aquele corpo mole, não fazem enfeite daqui, enfeitando dali, matando o tempo dali. Não tem isso, cara. Exato. Eles jogam para ganhar, Não tem aquela reclamação em cima do juiz. Não tem o juiz dá cartão amarelo para treinador, Aí forma aquele bolinho e tal, sim. E para o jogo 2, 3 minutos. Aí é que dá para ver que o nosso futebol brasileiro está muito atrasado. Se tem um pênalti ou uma falta ali, o VAR lá resolve, o juiz resolveu, acabou, não tem mais reclamação, cara. Até porque se fizerem reclamações, vão tomar cartão. A determinação é essa, curta. E aí os caras respeitam. Então, quer dizer, os dois times lutando desde o primeiro minuto até o final, cara. Isso aí é que eu vejo, o empenho de cada jogador. E tem brasileiro no meio, né? E você já pega pelo seguinte, tá? Os gramados. Né? Os gramados, né? Padrão de primeira linha, tem o Allianz Parque, que para ter um gramado bom tem que ser sintético. Botafogo tem que ser sintético. Atlético Mineiro tem que ser sintético. Então, poxa, será que não dá para ter gramados bons aqui no Brasil? Se o saudoso João Arcelino tivesse por aí ainda, seria o cara indicado. Igual do União. Tem campo de futebol no Brasil. Eu vou citar o gramado do São Januário, tá? Que não é o gramado do União Futebol Clube. Então não dá para entender. A gente vive num país tropical, onde chove, onde dá sol.
e nós não conseguimos ter um gramado de primeiro mundo. Mas aí é profissionalismo que entra em jogo, né, Bi? É profissionalismo. Cada um na sua área tentando fazer o melhor para que tudo aconteça bem. Começa pela CBF. Quando tu faz um campeonato, tu não cobra dos clubes, entendeu? Gramados bons, preços dos ingressos, um precinho que dê para o torcedor comparecer. Ontem era R$200 para assistir Corinthians e Novo Horizontino. É piada, né? Ó. Aí não vai. Cara. Não vai, né? Vai encher estádio de que jeito? Não vai. Esse presidente do Flamengo que chegou agora achou que o Flamengo era o quê? Era o PSG, era o Liverpool. Tirou as organizadas do Maracanã. E aquele povão da Geraldo, aquele Maracanã antigo, que era o povo pobre, o povo que tinha como futebol a alegria de viver. Mas que fazia festa, né, cara? Fazia festa. Fazia festa de todo mundo. Os Geraldinos, os famosos Geraldinos, aquele povo não vai mais. O Maracanã hoje é para turista. É mais para turista do que para o povo carioca. Porque o carioca já vive o dia a dia com aqueles problemas de violência, de tudo mais. Mas da CBF, Bi, não se espera nada desde a época do João Avelanche. CBF já sempre foi assim. A CBF tem um presidente preso nos Estados Unidos e um que não pode sair fora do Brasil. Aí o que é que tu espera do instituição? Não tem o que esperar. Que a escola da CBF é essa. Bem nessa aí. Então, quer dizer, esse Edinaldo que entrou agora é da última geração, mas a escola que ele teve foi desde os discípulos de João Avelanche. Exato. E outra coisa, nós temos agora a data FIFA no dia 26 de maio, e a seleção brasileira não tem treinador. Não tem treinador. O que aconteceu? O Carlos Ancelotti não vem. Isso estava na cara, né, Estava na cara que não vinha, né, cara? Não vinha. O Carlos Ancelotti é outro padrão. É diferente. É um baita profissional, respeitador de contrato, respeita as opiniões. Não vai vir para o Brasil para essa bagunça. E um dos problemas que ele saiu da Itália, o Carlos Ancelotti, foi que sua casa foi assaltada. Tu quer dizer, tu sai da Itália porque tua casa foi assaltada e veio para o Rio de Janeiro? Tá doido, cara. Aí não tem como, né? Mas então, o tema segurança era um dos itens da discussão. Ele queria treinar o Brasil e voltar para a Itália. Isso. Ele não queria ficar no Brasil. Já o Edinaldo Rodrigues queria que ele permanecesse no Brasil. Um dos problemas do Carlos Ancelotti. E o outro problema do Carlos Ancelotti é que é 20 milhões de euros a multa rescisória. Aí o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, descobriu. É bonitão, tu quer ir para o Brasil? Então, ao invés de eu te pagar a multa rescisória, que tu tens contrato até 26 de junho do ano que vem, tu vai me pagar e vai sair. Então, quer dizer, a CBF deixou vazar algo que não poderia chegar no Florentino Pérez. A CBF não sabe negociar isso aí, não sabe negociar. Agora, o exemplo que o Ancelotti queria, ficar na Europa e vir só para fazer o treino aqui, o jogo aqui, foi citado o exemplo do Scaloni da Argentina, que faz isso, né? Ele faz isso aí. Ele faz isso aí. Ele não mora na Argentina. Tem casa na Argentina, mas não mora na Argentina. E vem só eu sou a favor do Carlos Ancelotti não morar no Brasil, até porque todos os jogadores convocados são jogadores que jogam na Europa. Ninguém mora no Brasil. E ontem nós tivemos um show do garotão, 17 anos, Lamine Yamal. Te imagina se a segurança fosse Lamine Yamal. Aí então, nós estávamos ferrados. Cara, um time que tem Pietro pelo lado direito, Armando, Rafinha no lado direito, Lamine Yamal no lado esquerdo. O Barcelona é sério candidato a ganhar a Liga dos Campeões. Bi, eu acho que dos 4, qualquer um, a Liga ficaria bem na mão de qualquer um. Dos 4? Qualquer um dos 4. Eu ontem ouvi um show de futebol. Agora, por que foi 3-3? Porque o Barcelona é um time que joga para frente, cara. Exatamente. Entendeu? Mas a Internacional também jogou para frente, cara. Sim. Tanto é que o Barcelona empatou e eles foram buscar o desempate. Só que agora, jogando em casa com o apoio da torcida, ela vai se abrir. E se abrir para um time que tem o Pietro, que tem o Lamine Yamal, que tem o Rafinha, é muito difícil. Jogo equilibradíssimo. Eu vejo PSG e... Próximo da decisão. PSG e Barcelona fazendo a grande final, e a grande final é lá em Munique. Agora tu já imaginou... na Alemanha. Agora tu já imaginou PSG e Barcelona fazendo a decisão da Liga dos Campeões
E considerando aquele imbróglio que teve, aquele rolo que teve na contratação do Neymar, né, cara? Bem nessa aí. Então agora o E Barcelona... os dois se encontrarem agora? É a hora do Barcelona descobrar. É. Só que nós teremos uma invasão do povo francês, porque a França faz divisa com a Alemanha. O momento do PSG é muito bom. E a grande decisão será na Alemanha. Olha, para mim, qualquer time que for campeão já está de bom tamanho. Mas tu sabe qual é a notícia que está rolando aí? É. Que Dorival Júnior já arrumou o Corinthians. É, eu não sei aonde, mas Meu como Deus que do ela céu. arrumou, que eu não vi nada. Eu não vi nada ontem. Ontem colocou 4 volantes contra o Novo Horizontino. Ele achou que o Novo Horizontino era o Flamengo. 4 volantes contra o Novo Horizontino. Inclusive, eu vou pedir para você dar uma passada aí, como é que foi as oitavas, o primeiro jogo da terceira fase da Copa, dessa fraca Copa do Brasil. Dá uma passadinha aí pra Bi, só ontem o Dorival tem medo, né? Ficou com medo. O medo que ele teria, que a precaução que ele tem no clube, ele não teve na seleção. Sim, em termos de montar o... Claro. Gato mordido por cobra tem medo de linguiça. Mas vamos lá então, como você pediu. Na terça-feira tivemos Internacional 1, Maracanã 0. Meu Deus, que juizinho, hein, meu querido? 15 minutos de VAR. Não tem condições, né? Esse VAR brasileiro é uma piada, né? É uma piada, né? Tá. O outro jogo, Vasco, ou melhor, Remo 1, Fortaleza 1. Fortaleza tropeçou, né, Bi? Tropeçou, até porque o Vojvoda não vem bem. Mais uma apreensão para cima do Vojvoda. E é um time de Série A. É um time que está disputando a Libertadores contra um Remo que está disputando a Série C. Então, Bi, o treinador muito tempo no time, que é o caso do Fortaleza, muito tempo no time, que gera um certo acomodação? Não gera. No tipo do... No caso do Vojvoda? No caso do Vojvoda não gera. O que está gerando no caso do Vojvoda é as contratações, mano. Se colocar ele no Flamengo com o time que precisa o Flamengo renovar jogar, e aí nessas renovações Não tem, os times não têm dinheiro. Então ele já fez milagre. Quando o cara... E o torcedor é assim, quer ver? Ó, o torcedor hoje ele é 10, amanhã ele é 0. O time dele é assim. Eu acho que nem chega amanhã, daqui a pouco, já pode ser. Então, quando ele coloca um Fortaleza numa Libertadores, o torcedor acha que tem que ganhar todo mundo. Que o Fortaleza virou um Bayern de Munique. Mas ainda é um Fortaleza, que ficou 5 anos na Série C até voltar para a Série B. De time intermediário. Time intermediário. Não é de ponta. Aí. Então, às vezes, o treinador peca por fazer um grande trabalho. Entendeu? Tivemos um tal de Maracanã. Fala nessa aí, com Fluminense. Maracanã 0, Fluminense 1. Foi isso aí? Não, vamos ver. Maringá 2, Atlético 2. Eu estou vindo aqui só para depois eu não me perder. Maringá 2, Atlético Mineiro 2. Isso aí o Atlético Mineiro jogou com um time quase reserva, mas o Hulk jogou. O Hulk jogou, foi a sorte. Essa terceira fase é uma fase que não se dá muita importância. Por quê? Porque os clubes vão poupar, somente os clubes de Série A, seus jogadores. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Brasileirão. Então tu não vai mandar um time... E outra, principalmente quem faz o resultado em casa. Igual o Botafogo fez ontem, 4-0. Acabou. Então pode mandar um sub-15 que vai ganhar desse time de Brasília. Entendeu? Outro jogo ainda na terça-feira, Fluminense 1, Aparecidense 0. O Fluminense também jogou com time reserva. Mas mesmo assim, Renato Gaúcho saiu vaiado. Renato Gaúcho saiu porque vaiado. 1-0 no Maracanã, 1-0, jogar no Rio de Janeiro, 1-0, Fluminense, em cima do Aparecidense, é derrota. São Cristóvão da Limpa ganhava. Para o torcedor é derrota. O torcedor derrota, o torcedor paga ingresso. São Paulo 2-1 em cima do Náutico, sendo que o Náutico saiu na frente. E depois o Luciano, voltando ao time de novo, marcou 2 gols rapidinho, né? O São Paulo, o treinador não aguenta muito tempo no São Paulo, tá? Tu acha, Não. O Zubeldia já não saiu, porque o São Paulo, no momento, ele está colocando aquilo. Nós estamos sem o Lucas, tá? Nós estamos sem o Lucas e sem o Oscar. Então, e sem o centroavante, como é que é? Sem o centroavante, mas o centroavante ainda não é o cara do time, que mesmo ele jogando, São Paulo não vinha rendendo. Agora, quando tu tira um Lucas Moura e tira um Oscar, tu tira a qualidade do meio-campo. Então, o Zubeldia está se apegando a isso aí. E o presidente também. Para aí, ó. São Paulo está mal porque esses dois estão fora. Mas a hora que eles voltarem, o São Paulo perdeu. E se não tiver o resultado esperado, o Zubeldia cai.
Qual foi o outro? Botafogo, 4-0 no capital do Distrito Federal. É aquilo que eu te falo. Fez o que um time grande Sim, tem que fazer em cima de um time pequeno. Mas aquilo que eu te falo, enquanto o Botafogo estava com o time misto, 1-0, 1-0, 1-0. Quando fez 3 substituições, o time não aguentou. Entendeu? Então, 3 gols no segundo tempo. Uma terceira fase que tu... E 3 gols no segundo tempo, um aos 28, outro aos 30 e outro aos 44. Aos 44. Agora ficou tranquilo essa semana, a semana do Botafogo, quando tiver o jogo de volta, que vai poupar esses jogadores. E o Palmeiras venceu o Ceará lá no Ceará. 1-0, gol do Gustavo Gomes. O Palmeiras é um sério candidato a qualquer título que disputar no Brasil. Qualquer campeonato que entrar, ele é sério candidato. Outro jogo, Paysandu 0, Bahia 1. Ceni tá rindo à toa, né? O Rogério Ceni tá bem. Emplacou aí umas vitóriazinhas na sequência. Tá bem. E quando você vence o Palmeiras dentro do Allianz Parque, a coisa muda. Allianz Arena. Derrubou um gigante em casa. Aí já é outra moral. Mesmo que ele perca ontem, o torcedor ainda está com aquela vitória sobre o Palmeiras na cabeça. Exato. Outra, agora vem uma tranqueira. CSA 3, Grêmio 2. O Grêmio, vou te contar, hein? Ô, seu Mano Menezes, hein? É o Mano Menezes auxiliado por Luiz Felipe Scolari. Né? O Mano Menezes de sempre. Não tem condições, cara. E a pior tu não sabe. O Santos levou o auxiliar do Tite e o filho do Tite. Foi. Por quê? Os dois já conhecem o Neymar. Inclusive, o Kleber Xavier, que é auxiliar do Tite, nunca foi treinador. Então, eu não vejo o porquê dele ser o treinador. Será que foi o Neymar que pediu? O Neymar buscou, meu cara. O Neymar que manda, buscou. Né? Agora eu vou te contar. E o César Sampaio foi atrás. É triste, né? Não. Ver um time tipo o Santos. Pelé tá dando soco lá dentro do caixão. Tranquilo, né, cara? O Santos enterrou o Pelé, né, velho? Tranquilo, não. E o outro jogo, para fechar a rodada da Copa do Brasil, Novo Horizontino 0, Corinthians 1, na estreia de Dorival Júnior. Com 4 volantes contra o Novo Horizontino. Isso é contra o Flamengo, eu vou te contar, hein? Então seria 10 volantes de um atacante. Porque contra o Novo Horizontino, se me joga com 4 volantes, Dorival Júnior, não dá, né? Até porque o Memphis Depay não jogou. E quando o Memphis não joga, o Corinthians não tem qualidade. Principalmente Memphis, Garro, que vai demorar a voltar. O Garro faz toda a diferença. Deus do céu. Né? E hoje, hein? Mas eu vou ver como é que ele vai armar o Corinthians daqui para frente. Eu acompanho bem o Corinthians. Vamos ver como é que ele vai armar. O próximo jogo já quero ver como é que vai armar. Hoje, pela Copa do Brasil, ainda pela Copa do Brasil, aí tem Santa Catarina em jogo. Temos o Criciúma. E o Brusque também. Brusque e Atlético do Paraná. Atlético. 16 horas. Atlético é Atlético, em qualquer lugar é o Atlético. E depois tem Operário do Paraná e Vasco da Gama, aqui no Paraná. Esse jogo é lá no Paraná. Complicadíssimo para o Vasco. Muito. Tá? O Vasco que não tem um elenco recheado, tem que poupar jogadores, porque final de semana pega o Palmeiras lá em Brasília. Então, a situação do Vasco, como dizia o meu sobrinho, tem que ter o derrete, senão vai complicar. E o derrete tem que estar no dia bom. O derrete. E não sei se o derrete vai jogar. Essa é a dúvida. Esse é o problema. Outro jogo, Santos, aí estreia o novo treinador, né? Meu Deus. Santos e CRB, na Vila Belmiro. Não, ele vai fazer a estreia da vida dele. Né? Mas peraí, se ele não ganhar o CRB, já complica a vida dele no primeiro jogo. Não, mas complica porque o time do Santos está rachado. Está rachado. O time do Santos tem os amigos do Neymar, a turma da Sapucaí, e tem a turma que é profissional. O Neymar hoje, em time nenhum, ele agrega. Não agrega. Ele só divide. Se ele agregasse, ele ficava no Arrilau. Exatamente. Inclusive, o Jorge Jesus perdeu a Copa da Arábia. Foi desclassificado para o time do Firmino, né? O time do Firmino, realmente, foi desclassificado. E dizem que o Firmino voltou a jogar. Voltou a jogar bola. Mas posição diferente, já disse? Mas pelo lado de campo. E ele não está sendo aquele centroavante lá embaixo, como jogava no Liverpool. Justamente. Até porque no Liverpool era fácil jogar, né? Mais fácil. Tu tinha o Mané, tu tinha o Salah. Mas eu tive vendo os melhores momentos e ele sempre chegando na área. Tanto é que o primeiro gol foi dele. Tem certo tempo que o jogador tem que mudar de áreas, que é para ele dar uma... Exatamente. Tudo tem a hora de mudar. E o melhor é quando o cara entende que chegou a sua hora de mudar.
Aí muda tudo. Agora, o que eu não entendo é que o Tite leva o Kleber Xavier como auxiliar dele para o Flamengo e coloca o filho de auxiliar. Ali, o Tite é que não quis ir. O Tite, na verdade, na minha opinião, no Brasil, ele está meio... A barra dele está meio queimada. Está queimado. Está queimado. Está queimado no Brasil. Ele não está com essa força toda. Eu acho que ele está com medo de, por exemplo, pegar o Corinthians, que a preferência era do Corinthians era o Tite. Sim. Por exemplo, pegar o Corinthians nessa atual situação e não fazer um bom trabalho. Aí ele queimou a história de... Aí acabou de vez a vida de um Mundial que ele deu para o Corinthians. Exatamente. De uma Libertadores que ele deu para o Corinthians. Aquele respeito que ele tinha dentro do Corinthians, ele perderia. Ele perderia. E o Tite está na idade de... Eu acho que não é na hora de parar. Desfrutar o que ele já conquistou no futebol. Né? E virar comentarista, como a maioria faz. Não, mas aí não dá, né? Não, o time de comentarista deixa. Né? Time de comentarista, ele de comentarista, dizer que o futebol carioca, o campeonato carioca é o campeonato mais forte do Brasil. Não, o Tite calado é um poeta, né, velho? O Tite calado é um poeta. Vamos lá agora, Criciúma e Bragantino. Parada dura pro Criciúma, cara. Criciúma e Bragantino. Jogo aqui em Criciúma. O Criciúma não às 18 horas bem, e 30 minutos. Não vem bem na Série B. Parada dura. Parada duríssima para o Criciúma. E é um dinheirinho que entra, né? A cada fase da Copa do Brasil. Se ele passar, rende beleza. Mas vamos torcer para o Tigre. Ah, sem dúvida. Beleza. E agora festa lá na Paraíba, né? Que o Botafogo da Paraíba vai receber o Flamengo. Recebe, inclusive ontem. Flamengo, por onde vai, é muito bem recebido, né? Não, tem festa. Por isso que eu estou dizendo, festa na Paraíba. Paraíba vai parar para ver o Flamengo. Paraíba já parou. Inclusive, ontem eu não tinha... Se tu quisesse dormir numa rede, já não tinha cara vendendo rede. Não tinha nem onde amarrar a rede. Não. Parou de vender rede para ver o Flamengo. Entendeu? O Felipe Luiz vai poupar a Arrascaeta, que não viajou. Vai entrar o Matheus Gonçalves, que ele tem que dar oportunidade para o moleque, que ele tirou do Bragantino e não bota a jogar no Flamengo. Queimou o moleque. Volta o Varela na lateral direita no lugar do Wesley. A dupla de zaga, o Danilo joga ao lado do Léo Pereira. O Léo Ortiz não joga. O Bi continua forte do mesmo jeito. O De La Cruz não joga. E só o ataque que eu acho que é fraco. Michael e Juninho. Esse ataque aí não me corre. Não mas mesmo assim. Mas é aquilo. Apertou, ele chama o banco. Chama o banco. O problema do Flamengo. Não é o problema, é a solução do Botafogo é que tem que convocar todos os torcedores para ficar na frente do goleiro para impedir a investida do Flamengo. Tu acha? Certeza. O jogo é no campo do Botafogo, né? Não é no Mangueirão. Não sei, eu acho que é no campo do Botafogo. Aí piora. Tinha uns empresários tentando levar esse jogo para o Mangueirão. Por causa da renda, né? Por causa da renda, né? E o Botafogo não quis. Só que colocou um preço altíssimo e também a procura de ingressos são poucas. Os caras acham que o povo é bobo, né? Exatamente. Mas eles acham que é o seguinte, quando é que o Flamengo vai voltar lá para jogar com o Botafogo? Ninguém sabe. Pois é. Mas eu pagaria para ver o Arrascaeta. Para ver o Pedro jogar. Para ver o De La Cruz jogar. Pedro deve jogar, né? Não, Pedro não vai jogar. Pedro não vai jogar. Até porque o Flamengo tem um compromisso importantíssimo, ou melhor, decisivo, no meio de semana com a Libertadores. O Flamengo tem que ganhar na Argentina. O Flamengo tem que resolver. Tem que resolver na Argentina. Se ganhar, o Flamengo está bem. Se perder, está fora. E o Flamengo hoje fora de uma fase de grupos da Libertadores, no grupo que o Flamengo perdeu, é um vexame. É um vexame. Outro jogo. Esse jogo aqui é Cruzeiro e Vila Nova. O Cruzeiro deve passar com uma certa facilidade. Agora, no Cruzeiro, você sabia que o Cuca andou conversando com o Dudu, que o Dudu está com problema lá no Cruzeiro. O Dudu pode pintar no Botafogo, tá? Pode pintar no Botafogo. Eu estava lendo a notícia que... O Dudu não joga mais no Cruzeiro. O Dudu não joga... Mas ele voltou a treinar, né? Mas não veste mais a camisa do Cruzeiro. E o problema do Pedrinho não é nem questão que o Dudu não vista mais a camisa do Cruzeiro. É a multa do Dudu. O Dudu não vai sair de graça. Não. Então eu vou ficar os 2 anos aqui treinando e recebendo o meu 2 milhões por mês. Vocês vão ter que me pagar? Vocês vão ter que me pagar. Quer me mandar embora antes, mas vai ter que pagar. Esse é o problema. Então, se tu encosta o Dudu... Agora, só a multa dele é 1 pé de meia e tanto, né? Deus me livre, né, cara? Então é para te ver como os caras não são do ramo, se metem no ramo errado. E entendeu? O caminho do Gabigol, eu acho que vai ser o mesmo futuramente, se o Gabigol não mudar a postura. Não, o Gabigol futuramente será um cantor de reggae. Então, aí fecha, então,
toda a rodada, fecha a rodada, mas da Copa do Brasil. Nessa rodada nós podemos ter uma surpresa chamada Vasco da Gama. Principalmente para o pau derrete. Se o pau derrete... Aí não, eu vou te contar, Bia, a condição, independente da situação do Vasco, se está bem ou não, ele não passar pelo Operário, vou te contar. Mas volta depois... É para fazer uma CPI. Mas volta depois decidido... Vai decidir no São Januário, com o Coutinho, aí já resolve. Com o Coutinho, com o Verrete, com o Piton. Não, e aí ele sabe que não pode, vamos supor, se empata aqui, sabe que não pode perder lá. E se perder, não sai de São Januário, né? Não sai. Tem essa, a torcida lá bota a pressão. Então, e essa terceira fase é uma terceira fase que esvazia, entendeu? O torcedor não dá ânimo. Você assiste um PSG à tarde contra um Barcelona, aí à noite eu assisti Novo Horizontino e Corinthians. Não tem tesão para ver. E o cara do Novo Horizontino me perde um gol debaixo da trave, né? Você fazia. Bi, teve vários momentos em que o Novo Horizontino dominou totalmente o Corinthians. O Corinthians marcou o gol, simplesmente o gol. Agora, o Hugo... Tirar o chapéu, né? O Hugo tem que tirar o chapéu. Aonde que ele falha, mas ele é ídolo da torcida. Não, ele falha, mas ele salvou o Corinthians em muitas situações. Mais uma vez, o Hugo foi o grande goleiro, o grande cara da partida ontem do Corinthians. Mas até quando o Corinthians vai viver de Hugo? Não. Com a dupla de zaga que ele tem, olha... O Cássio estourou o limite dele, justamente ele salvando, aí quando falhava, tocava o pau nele, era assim. Exato. E o alvo da seleção brasileira pode ser Abel Ferreira, tá? Que resolveu dizer sim. Eu torceria. Eu torceria. É um cara que vai colocar as coisas em dias. É o treinador da atualidade que tem o melhor currículo. É o Abel Ferreira. Outra coisa, conhece muito o futebol brasileiro, que ele já está há vários anos aqui. Conhece o futebol brasileiro e conhece o futebol europeu também. Entendeu? Então, eu acho que o Abel Ferreira hoje seria o grande treinador para dirigir a nossa seleção brasileira. Se fosse o Edinaldo... Apesar que nós não vamos ganhar mais nenhuma Copa do Mundo. Cai em cima... Depois que a gente é eliminado pela Croácia e pela Bélgica, eu não acredito mais no futebol brasileiro. Estão ferrados. Então essa é a rodada, né? Essa é a rodada, Antônio Liares, são 12 horas 17 minutos.